Essa é Karine. Ela é casada com Andrei. Em determinado momento, ela inicia um relacionamento extraconjugal com o vizinho. E os dois armam um plano cruel para tirar Andrei do caminho. Mas Karine jamais imaginou que um erro dela acabaria desmascarando todo o plano. Agora vamos entender o que de fato aconteceu nessa história. Esse caso se passa em Curitiba, no Paraná. Andrei Kruger Fajardo tinha apenas 26 anos e trabalhava como motoboy. Era pai de um menino de 8 anos e era descrito por familiares como um rapaz trabalhador, que passava boa parte do tempo tentando garantir uma vida melhor para a família. Durante aproximadamente 8 anos, Andrei manteve um relacionamento com Karine. Os dois construíram uma vida juntos, mas com o passar do tempo, o casamento começou a enfrentar sérios problemas. As discussões passaram a ser cada vez mais frequentes e a convivência entre os dois ficou extremamente desgastada. Pessoas próximas percebiam que algo não estava bem. Andrei já falava sobre a possibilidade de colocar um fim no relacionamento. A situação chegou a um ponto tão delicado que uma das discussões do casal acabou sendo registrada pela própria mãe de Andrei. As imagens mostram apenas uma pequena parte dos conflitos que aconteciam dentro daquela relação e ajudam a entender o momento difícil que os dois estavam vivendo. Veja aqueles vídeos que você cavou pra mim, querendo cavar minha própria cova. Claro que não, Veja gente. aqueles vídeos que você montava pra mim, que me apunhalando pelas minhas costas, eu querendo ensinar meu filho, educar meu filho, e você me apunhalando pelas costas. Enquanto o casamento enfrentava uma das suas piores fases, uma outra situação começava a acontecer nos bastidores. Foi nesse período que Karine se aproximou de um vizinho. O contato entre os dois se tornou cada vez mais frequente e, pouco tempo depois, a amizade evoluiu para um relacionamento extraconjugal. Enquanto Andrei tentava lidar com os problemas dentro de casa, Karine já mantinha uma segunda relação em segredo. Com o passar do tempo, aquela relação ficou cada vez mais próxima. Em determinado momento, Karine passou a enxergar Andrei como um obstáculo para os planos que tinha. Foi então que surgiu uma ideia cruel. Em vez de colocar um ponto final no casamento e seguir caminhos diferentes, Karine teria arquitetado um plano para tirar Andrei do caminho. Segundo a investigação apresentada posteriormente, a intenção seria continuar o relacionamento com o amante e também permanecer com os bens ligados ao patrimônio do casal. O plano consistiria em simular um assalto para que ninguém desconfiasse do que realmente havia acontecido. A morte de Andrei deveria parecer consequência de mais um crime comum. Ainda de acordo com a investigação, para colocar esse plano em prática, o amante teria buscado a ajuda de um terceiro envolvido, apontado pelas autoridades como o responsável por executar a ação. Mas nem sempre as coisas acontecem como planejado. Dias antes do crime, uma oportunidade chegou a surgir. No entanto, Andrei não estava sozinho naquela ocasião. A presença do pai acabou impedindo que qualquer coisa acontecesse naquele momento. Os planos, então, precisaram ser adiados, mas não por muito tempo. Poucos dias depois, uma nova oportunidade apareceria. Essa oportunidade chegou na madrugada de 16 de janeiro de 2023. Naquela noite, Andrei retornava para casa, acompanhado da família. Nada indicava que aqueles seriam os últimos minutos da sua vida. Ao chegar em frente à residência, foi surpreendido por um homem armado. O que inicialmente parecia ser uma tentativa de assalto, rapidamente se transformou em uma execução. Diversos disparos foram efetuados contra Andrei. Toda a ação aconteceu em poucos segundos. Karine e o filho do casal estavam presentes no local e presenciaram toda a cena. As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento do ataque e os gritos logo após os disparos. Após os tiros, equipes de emergência e policiais foram acionados para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, infelizmente Andrei já não apresentava sinais vitais. A morte foi constatada ainda na cena do crime. Karine relatou aos policiais que um homem teria se aproximado, anunciando um assalto, e que durante a ação acabou atirando contra o marido. Diante das informações disponíveis naquele momento, tudo indicava que a polícia estava diante de mais um caso de violência urbana. As investigações então começaram. Os policiais passaram a analisar imagens de segurança, ouvir testemunhas e reconstruir os últimos passos de Andrei. Nos primeiros dias,
A hipótese principal continuava sendo a de um assalto que terminou de forma trágica. Porém, conforme as apurações avançavam, alguns detalhes começaram a chamar a atenção. Um dos pontos que despertou estranheza envolvia justamente Karine. Segundo relatos apresentados pela família, pouco tempo após a morte de Andrei, ela já demonstrava interesse em resolver questões relacionadas aos bens deixados pelo marido. A situação chamou atenção principalmente porque todos ainda estavam vivendo os primeiros dias de luto. Outro detalhe relatado pela mãe de Andrei também acabou entrando no radar dos investigadores. Segundo ela, existia um sobrado que havia sido deixado para o filho e que Karine demonstrava grande interesse naquele imóvel. Para a família, esse detalhe passou a ganhar ainda mais importância depois da morte de Andrei. Sozinhas, essas informações não provavam nada, mas acabaram aumentando as suspeitas em torno do caso. Enquanto isso, os investigadores aprofundavam as apurações. Quanto mais pessoas eram ouvidas, mais informações surgiam sobre os problemas existentes dentro do casamento. As constantes discussões, as tentativas de separação e os conflitos familiares passaram a compor um cenário muito diferente daquele imaginado nos primeiros dias da investigação. Foi então que a polícia decidiu analisar celulares, registros de ligações e outras informações relacionadas aos envolvidos. E foi justamente nesse momento que o rumo do caso começou a mudar. Durante as análises, os investigadores descobriram a existência do relacionamento extraconjugal entre Karine e o vizinho. A partir dali, a hipótese de assalto começou a perder força rapidamente. As novas descobertas fizeram com que a polícia passasse a trabalhar com uma possibilidade muito mais grave, a de que a morte de Andrei tivesse sido planejada. Conforme os elementos da investigação eram reunidos, os policiais concluíram que o caso era muito mais complexo do que parecia nos primeiros dias. A investigação apontou a participação de Karine, do vizinho com quem ela mantinha o relacionamento e de um terceiro homem apontado como executor do crime. Os três acabaram sendo presos durante o andamento do caso. Para a família de Andrei, as prisões trouxeram a esperança de que a verdade finalmente estava vindo à tona. No entanto, com o passar do tempo, decisões judiciais permitiram que os investigados respondessem ao processo em liberdade, mediante medidas determinadas pela justiça. A situação gerou revolta entre os familiares, que acreditavam que finalmente poderiam encontrar um pouco de paz após as prisões. Atualmente, o caso segue em tramitação na justiça e ainda aguarda seus desdobramentos finais. Enquanto isso, a família continua buscando respostas e cobrando justiça pela morte de Andrei. Para os parentes e amigos, permanece a lembrança de um jovem trabalhador, pai de família, que teve a vida interrompida de forma trágica aos 26 anos de idade. A história de Andrei segue como um lembrete doloroso de como a confiança pode ser traída por quem está mais próximo, e de como a verdade, mesmo escondida sob camadas de mentiras, pode acabar vindo à tona.